A gente está reabrindo os trabalhos agora nesse ano do Laboratório de Política e Sustentabilidade, do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, e a gente tem hoje a presença do Márcio Rojas, que é o coordenador-geral de Ciência do Clima, do Ministério de Ciência e Tecnologia, e que representa aqui esse aporte da ciência na discussão da política climática que a gente está vivendo nesse momento no Brasil, né, um momento de reconstrução e definições muito importantes na política climática. Então, até a COP30, a gente vai ter, no ano que vem, a gente vai ter aí uma revisão da Política Nacional sobre a Mudança do Clima, a gente vai ter um novo plano clima, com estratégias nacionais de mitigação e adaptação, os planos setoriais, e também a gente vai, até o final desse ano, definir uma nova NDC, a nossa nova contribuição, compromisso na Convenção do Clima. E o Márcio está fazendo parte desses debates, e fora desse momento, né, o MCTI é quem cuida dos nossos inventários de emissões e também está, nesse momento, definindo, elaborando a nossa primeira prestação de contas no Acordo de Paris. Então, isso tudo está ali na cabeça do Márcio, girando, e é muito bacana a gente poder contar com você aqui hoje. Márcio, boa noite para você e boa noite a todos que estão aqui. Boa noite, Marta. Boa noite, professores. Boa noite a todos que estão participando desse momento. Antes de mais nada, eu gostaria de registrar que para mim é um prazer imenso aceitar qualquer convite que venha da UNB. Eu sou daqui de Brasília, minha graduação foi na UNB, o mestrado foi na UNB, a especialização, o doutorado foi na UNB. Eu comecei até um pós-doc, não consegui concluir porque, enfim, a Dani sabe como é, né? A correria nossa no ministério acabou que eu me tornei, enfim, acabei ocupando a posição no ministério e isso, de certa forma, comprometeu um pouco a minha disponibilidade, mas a UNB seguramente, não só na minha vida, mas acho que no contexto nacional como um todo, né, tem uma importância muito grande, né? Então, é um prazer participar desse momento com vocês. E, em particular, do CDS, né? A gente tem na nossa coordenação uma rede de pesquisadores, que a gente considera o nosso braço mais acadêmico, né, a Rede Clima, e o CDS integra a Rede Clima, os professores Marcel e Saulo estão sempre presentes e contribuindo para as nossas discussões, e a gente espera continuar contando cada vez mais com o apoio de vocês e de outros colegas que venham se somar nesse exercício, né? Bom, se vocês me permitirem, então, eu vou fazer uma apresentação breve. A minha ideia é dar uma contextualizada. Muita coisa eu talvez passe um pouco mais rápido, porque imagino que vocês já tenham domínio de uma série de questões que vão ser apresentadas, mas, claro, eu vou tentar correr para que sobre mais tempo para a nossa discussão depois. Então, vou ficar à disposição para a gente continuar conversando e, enfim, esclarecendo, tirando dúvidas, recebendo sugestões, contribuições. A gente está sempre aberto a essas contribuições também, tá bom? Então, posso começar, professores? Então, vou compartilhar minha tela. Se já estão vendo a tela, né? Perfeito. Boa. Obrigado. Bom, então, a ideia aqui é contextualizar de forma bem breve um pouco do nosso trabalho. Como a Marta estava comentando, eu hoje estou à frente da Coordenação Geral de Ciência do Clima, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente tem uma série de atribuições, mas antes de tratar propriamente das nossas atribuições, eu vou deixar registrado que a gente entende que a nossa missão no Ministério é, antes de mais nada, avançar com a fronteira do conhecimento, né? Então, existe um passo importante, um papel importante por ser cumprido, que é financiar pesquisas as mais diversas, aplicadas e puras também nessa área, de tal forma que a gente consiga gerar mais conhecimento científico acerca da natureza e do impacto das mudanças climáticas, né? Uma vez avançada a fronteira do conhecimento, a gente entende que a gente tem por papel também trabalhar esse conhecimento de alguma forma e torná-lo útil para os tomadores de decisão na formulação das políticas públicas setoriais, né? Então, a gente, em muitos casos, acompanha determinadas pesquisas ou encomenda pesquisas específicas e trabalha essas informações e coloca à disposição dos ministérios setoriais de tal forma que eles possam tomar decisões com relação às políticas setoriais com base na melhor ciência disponível.
Claro, no nosso caso, considerando o desafio que é a mudança do clima, né? A gente faz isso, por exemplo, com a política energética, com a política de combate ao desmatamento, com a política da agricultura e por aí vai. E, por fim, mas não menos importante, a gente entende que o nosso papel também é contribuir, assim como outros dessa agenda também fazem, mas contribuir para a conscientização do público sobre a importância da questão climática. Então, a gente disponibiliza uma série de informações e trabalha no sentido e na esperança de ter um conjunto cada vez maior de atores mobilizados e envolvidos com os desafios postos pela mudança do clima, né? Isso porque, para a gente, está claro que o desafio está cada vez maior, as emissões continuam, né, se mostrando num nível em que os impactos serão consideráveis no futuro, então é uma questão que não será resolvida exclusivamente pela ação do governo federal, vai ser necessária a contribuição também de atores subnacionais, né, governo estadual, governo municipal, iniciativa privada, sociedade civil, academia como um todo, enfim. E a gente tenta contribuir também para que todos esses outros atores estejam igualmente envolvidos e conscientes do desafio, né? De uma forma muito rápida, imagino que vocês já saibam disso talvez até melhor do que eu, mas deixando claro que existe uma certa responsabilidade antrópica com relação ao evento climático que a gente vem presenciando hoje. Isso ao longo dos relatórios de avaliação do IPCC está cada vez mais claro, né? Existe uma relação praticamente linear, como esse gráfico mostra, entre concentração de CO2 na atmosfera e o aquecimento global. Então, esse efeito tem hoje uma incerteza praticamente desconsiderável, e quando a gente simula a temperatura da Terra, considerando apenas as causas naturais, a gente percebe que não seria esperado uma alteração na temperatura da Terra da forma como a gente está vendo de fato, né? Quando a gente simula não só as causas naturais, mas também as causas humanas, aí sim, o resultado dessa modelagem, de certa forma, coincide com o que está sendo observado, né? Então, como eu estava dizendo, cresce cada vez mais a certeza de que trata-se de um evento antrópico, né? E é um evento antrópico que se expande no território, de tal forma que, independente do país que esteja emitindo gases de efeito estufa, as consequências serão distribuídas e vão alcançar praticamente toda a região habitada do nosso planeta, né? Não importando se determinada população ou se determinado país não emitiu. Então, os impactos, de fato, vão ser compartilhados com todo mundo. Aqui tem um mapa tirado do IPCC para extremos de calor e para precipitação intensa, só para ilustrar como esses impactos se espalham, né, pelo globo terrestre, e também se expande no tempo. Daí a importância de uma série de discussões relacionadas, a, por exemplo, à equidade intergeracional e por aí vai, né? Mas, concretamente, é inegável que as gerações futuras vão lidar com as emissões que a nossa geração vem sendo responsável no momento, né? Bom, é importante que, e eu acho que, engraçado, essa imagem, quando a gente apresentava alguns anos atrás, ela até se fazia talvez um pouco mais necessária. Hoje em dia não sinto tanta necessidade, porque basta a gente acompanhar as notícias pela televisão, pelos jornais, pelas revistas, e a gente cada semana, às vezes várias vezes na mesma semana, a gente tem acesso a um evento extremo que provoca uma determinada consequência e a relação com a mudança do clima acaba sendo muitas vezes inegável, né? Então, é só para deixar claro que quando a gente fala de mudança do clima, a gente não está falando de um futuro, a gente está falando hoje de impactos que já são sentidos, e aqui eu trouxe essa imagem tirada também do IPCC, só para mostrar que os eventos extremos, aqui no caso temperatura quente, né, extremo de temperatura quente, que antes tinha um tempo de ocorrência de uma vez a cada 10 anos, agora já está acontecendo 2,8 vezes a cada 10 anos, e é esperado que essa frequência aumente, e não só a frequência, mas também a intensidade, né? E isso a gente tem visto para não só
temperatura, mas para outros eventos extremos também, como precipitação intensa, secas agrícola e ecológica, enfim, os eventos que antes aconteciam uma vez a cada 10 anos, uma vez a cada 50, uma cada vez a cada 100 anos, né? O caso de uma alagamentos e uma enchente histórica na região da Amazônia, que acabou deixando o Rio Branco isolado, né? A gente lembra de alguns anos atrás participar de algumas reuniões na Casa Civil e pós-desastre, e a nossa posição foi: vamos reconstruir, mas levando em consideração questões relacionadas à mudança do clima. Na ocasião, havia outros atores na reunião que defenderam a ideia de que aquele era um evento que só acontecia a cada 100 anos, e por isso não haveria necessidade de se preocupar, e, enfim, reconstruíram as rodovias do jeito que estavam antes, e no ano seguinte a gente foi convidado, e a gente, enfim, com uma certa ironia, ficou tranquilo, dizendo que agora a gente poderia ficar tranquilo pelos próximos 200 anos, né? Mas a verdade é que esses eventos que antes aconteciam a cada 100 anos estão acontecendo ano sim, ano também, muitas vezes, né? E a Amazônia é um bom exemplo disso. Nos últimos 15, 20 anos, aconteceram 7, 8 secas históricas e outras 6, 7 enchentes históricas, né? Então, enfim, quando a gente fala de mudança do clima, a gente não está falando do futuro, a gente já está falando do presente, né? E para a gente está claro que a ambição deve aumentar, não só do Brasil, né, mas de todas as nações de uma forma geral, né? Aqui é mais uma última imagem do IPCC, onde se tem claramente a indicação de que se as políticas que foram prometidas pelas contribuições nacionalmente determinadas pelas NDCs, né? Se todas as medidas que estão previstas pelas NDCs forem de fato cumpridas, a gente vai chegar em 2100 em um cenário aproximadamente 3 graus mais quente quando comparado com a era pré-industrial, né? Ou seja, o que está prometido no momento não é suficiente, a gente precisa necessariamente promover uma descarbonização das nossas atividades de forma intensa e urgente, de tal forma que a gente consiga ter uma chance de chegar em 2100 limitando o aquecimento em 1,5, ou talvez limitando o aquecimento em 2 graus Celsius, né? Então, esse é o desafio que nós temos na mão. Agora eu vou compartilhar com vocês uma série de estudos já mais do ponto de vista nacional, né? Até agora eu estava contextualizando com questões trazidas pelo IPCC, do ponto de vista nacional. A gente encomendou ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais um estudo sobre a mudança do clima observada nos últimos 60 anos, né? E o que a gente percebeu, de forma muito objetiva, é que já existem áreas no território brasileiro que, lembrem-se, né? Do ponto de vista global, a gente está vivendo hoje um momento de 1,1 grau mais quente quando comparado com a era pré-industrial, né? Então, o mundo hoje está 1,1 graus Celsius mais quente. Esse 1,1 graus Celsius mais quente para o mundo, no Brasil, vai se mostrar por meio de regiões onde a temperatura já está 3 graus mais quente quando comparado com a era pré-industrial. Eu estou chamando a atenção para o fato de quando a gente fala na média global, a gente não pode deixar de considerar que em áreas continentais o aquecimento vai se dar de forma mais intensa e em áreas na região tropical esse aquecimento também vai se dar de forma mais intensa, né? Então, o fato do mundo estar 1,1 grau mais quente significa que no Brasil a gente tem já regiões alcançando 3 graus mais quente. Do ponto de vista de precipitação anual, o mapa do meio, a gente percebe que há uma diminuição considerável na nossa região, até hoje chamada de semiárida, mas já existem pontos no nosso semiárido que já não podem mais ser chamados de semiárido, já são regiões áridas, pelo menos pelos indicadores de precipitação e temperatura, né? E, claro, precipitação extrema também, a gente percebe claramente que no sul está acontecendo um aumento dessas precipitações. No geral, está chovendo 40% menos no Nordeste, 30% mais no Sul. As ondas de calor, que chegavam a 7 dias em períodos no início do estudo, hoje alcançam 52 dias pelo período estudado. Enfim, só para ilustrar, eu tive em contato com os colegas de Teresina e eles estavam falando de um estudo que já indica que Teresina já está 4 graus mais quente quando comparado com a média histórica. Enfim, o clima já está mudando, né? Definitivamente. E de uma maneira mais intensa quando comparado com o resto do planeta.
Do ponto de vista de emissões, o Brasil vem fazendo um esforço relativamente importante, né? A gente sai de 1990 ali na faixa de 1,8 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente emitido. A gente chega num pico em 2004 e, por conta de um esforço com relação ao combate ao desmatamento, a gente vai chegar em 2020 com uma emissão próxima da emissão de 1990. Esse é um esforço naturalmente considerável, né? A gente percebe que os setores de agropecuária, energia, processos industriais, resíduos aumentam de forma praticamente linear. É importante que se diga que a agropecuária, por exemplo, aumenta bastante a produtividade e não aumenta proporcionalmente as suas emissões, então existe um esforço do ponto de vista nacional de produzir mais emitindo menos. E o que vai modular esse sobe e desce das nossas emissões vai ser o setor de uso da terra, fundamentalmente desmatamento na Amazônia e no Cerrado, né? Bom, não vou me debruçar sobre esses detalhes, mas é só para chamar atenção para o fato de que a gente tem se esforçado também em trabalhar com relação a impactos e vulnerabilidades. No passado, o professor Marcel, do CDS, né, foi um dos que nos apoiou diretamente nesse estudo. A gente trabalhou questões relacionadas à segurança hídrica, também segurança energética e, naturalmente, segurança alimentar, o que no Brasil, essas três seguranças acabam tendo um link, né, entre elas de forma muito estreita, e também trabalhamos, esse foi um esforço feito por ocasião da Quarta Comunicação Nacional, trabalhamos questões relacionadas à segurança socioambiental, isso tudo tá disponível, já publicado por meio das comunicações nacionais, né? E aqui eu vou falar um pouco mais em detalhes de alguns destaques que a gente tem na nossa agenda, no nosso portfólio, enfim, é o que nos faz perder o sono e trabalhar feriados e finais de semana às vezes, né? Nessa imagem, a gente tem um quadrante que é dedicado à ciência nacional, e aqui a gente tem a Rede Clima, que eu já mencionei rapidamente, mas eu vou falar também do Centro de Síntese, que é uma inovação recente da Rede Clima, e a gente também, como eu disse, né, tem a responsabilidade de avançar com a fronteira do conhecimento, então a gente apoia a realização de editais via CNPq para financiar pesquisas. A gente tem um quadrante dedicado à ciência internacional, e aqui a nossa atuação está essencialmente relacionada ao IPCC, acompanhando os relatórios de avaliação, o grupo de trabalho que se envolve com a reflexão sobre as diretrizes para inventários de emissões, e também relatórios especiais, e a gente tem o IAI, que é o Instituto Interamericano para Mudanças Ambientais Globais. Nós somos o ponto focal aqui no Brasil para essa iniciativa, né? Do ponto de vista de política nacional, eu vou destacar o Data Clima nas apresentações, né, nos slides posteriores, e do ponto de vista de política internacional, a nossa atuação está muito relacionada com a negociação do regime internacional no âmbito da Convenção do Clima, né? Somos o ponto focal para o mecanismo de desenvolvimento limpo, que já está numa fase de encerramento de atividades, por conta do encerramento do segundo período do Protocolo de Quioto. Somos também o ponto focal para o mecanismo de tecnologia da Convenção do Clima, e somos, como a Marta comentou na apresentação e na introdução, responsáveis também pelas comunicações nacionais, e eu vou falar mais sobre isso nos destaques, né? Bom, agora eu vou passar rapidinho para dar tempo da gente conversar, mas, enfim, se alguém quiser me interromper, por favor, fique à vontade. Alguns destaques, então. Chame a atenção para a importância da gente financiar a pesquisa, né? E aqui eu divulgo, então, o nosso trabalho. Esse edital já foi publicado, já teve o julgamento, os projetos já estão em implementação, mas foi disponibilizado por meio do CNPq 50 milhões de reais para apoiar projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico relacionados à mitigação e adaptação às mudanças climáticas, né? Então, foi um esforço importante. A gente não no passado, a gente nunca havia conseguido disponibilizar tantos recursos por meio de um edital para a mudança do clima. Os outros chegavam a 10 milhões, e a gente conseguiu, nesse último, utilizando recursos do FNDCT, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, disponibilizar 50 milhões para um edital. Ainda na parte de ciência, né? Essa é uma cooperação que a gente tem com a Alemanha,
em particular, pelo lado brasileiro, a gente tem o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e pelo lado alemão a gente tem o Max Planck, e a gente tem a torre, que é o maior observatório de estudo entre bioma e atmosfera do mundo. Ele tem 325 metros de altura, a torre se chama ATO, né, a Torre ATO, Observatório de Torre Alta, em inglês. E a verdade é que essa imagem não representa bem esse esforço, né, porque é uma torre, de fato, que chama atenção pela imponência. Tem mais um outro conjunto de duas torres menores que nos permitem estudar e observar o bioma amazônico, outros parâmetros do bioma amazônico e como ele interage com a atmosfera, mas na base existe uma série de laboratórios de assim, padrão internacional, primeiro mundo, estado da arte, aonde são estudados não só questões relacionadas aos gases, radioisótopos que são capturados por meio de sensores pela torre, mas também uma série de outras pesquisas do bioma amazônico, como, por exemplo, microbiologia de solo e por aí vai, né? Então, é um esforço de estudo da interação do bioma com a atmosfera muito relevante, né? Esse é um outro projeto científico que a gente vem apoiando, é um esforço que já vem sendo executado há alguns anos, e agora a gente vai começar a fase 2. E eu estou me referindo ao Amazon Face. O Face é para Free Air Carbon Enrichment, né? Então, a ideia desse projeto é construirmos 6 desses anéis. Esses anéis vão estar injetando CO2, de acordo com a velocidade, a direção do vento, de tal forma que a gente vai conseguir simular um pedacinho da floresta amazônica com a atmosfera rica em carbono. A ideia é subir a concentração de dióxido de carbono para 600 ppm, então a gente vai simular uma atmosfera que a gente espera ter em 2050, né? E com isso a gente vai responder perguntas como é que a floresta amazônica vai reagir a uma atmosfera rica em carbono, né? Como é que vai ficar a questão da biodiversidade? Como é que vai ficar os serviços ecossistêmicos, né? Que a floresta amazônica hoje presta, né? A gente no começo, alguns anos atrás, estava muito preocupado em como a floresta amazônica poderia contribuir para a agenda climática. Agora a gente está se preocupando na direção inversa, né? Como a questão climática vai interferir na Amazônia, né? Então, para que vocês tenham uma ideia da pesquisa que a gente vai realizar, quando as plantas vão fazer trocas gasosas, elas abrem os estômatos das folhas e, por meio da abertura dos estômatos, as plantas absorvem o CO2 e liberam o oxigênio, né? Quando o estômato está aberto, a planta também, como efeito colateral, acaba perdendo umidade. Grande parte da umidade do solo da floresta acaba escapando para a atmosfera, formando então as nuvens que vão dar origem às precipitações mais para frente, né? Se a gente tem uma atmosfera rica em carbono, a planta não vai precisar ficar com o estômago tanto tempo aberto, ela pode abrir menos, passar com o estômago muito menos tempo aberto, né? E já vai ser suficiente para capturar o dióxido de carbono necessário para a fotossíntese, né? Com isso, então, é esperado que a planta perca muito menos água para a atmosfera, enfim, isso seguramente vai ter, ou provavelmente vai ter um impacto no regime de chuvas no Brasil. Então, esse é só um exemplo de pergunta que a gente vai responder com essa pesquisa. Aquela primeira imagem que eu estava mostrando era uma ilustração, né? Aqui é uma imagem real de como a gente está no momento. A gente já tem 2 anéis, um lá atrás e esse aqui na frente, já praticamente concluídos. Tem uma torre no meio, vai ter uma grua, e a ideia é que nós consigamos construir 6 anéis, dos quais 3 vão estar injetando CO2, outros 3 ar atmosférico como controle. A gente espera ter a prova de conceito ainda esse ano e ano que vem começar esse experimento, passar 10 anos injetando CO2 nesses trechinhos para estudar como a floresta vai reagir, né? A rede clima eu estava mencionando, a gente agora, a rede clima, um passo para trás. A rede clima, ela foi criada em 2007, há cerca de 15 anos atrás, né? Ela é composta por sub-redes temáticas. Então, existe, por exemplo, uma sub-rede para agricultura, que é coordenada pela Embrapa, uma sub-rede de saúde, que é coordenada pela Fiocruz, a sub-rede
de energia, que é coordenada pela COP, da UFRJ, subrede de modelagem pelo INPE, enfim, biodiversidade, políticas públicas e por aí vai, né? E o nosso último trabalho com a Rede Clima foi apoiar a criação de um centro de síntese do conhecimento. E aí a ideia é que a Rede Clima consiga se organizar de tal forma a montar determinados grupos e, acessando um conjunto imenso de dados, conseguir gerar um conhecimento relevante para a agenda climática, né? Eles estão se organizando já para trabalhar no primeiro relatório. A ideia é que se dediquem a estudar atribuição de causalidade, né? Então, enfim, se a gente teve um evento extremo, esse evento extremo ocorreria mesmo ou ele é diretamente consequência da mudança do clima vivida hoje, né? Então, isso tem um impacto também, do ponto de vista de políticas públicas, naturalmente muito importante na medida em que vai lançar luzes para toda uma agenda que trata de danos né, perdas e danos, por exemplo. E aqui, ao estudar a atribuição de causalidade, algumas preocupações estão se colocando de forma mais forte, tipping point da Amazônia, impacto nos oceanos, e, enfim. Mas esse vai ser o primeiro esforço do Centro de Síntese da Rede Clima. Nós somos responsáveis, né, novamente, pela comunicação nacional. Então, o Brasil já submeteu à Convenção do Clima 4 comunicações nacionais. As comunicações nacionais são documentos por meio dos quais cada país reporta para a comunidade internacional todo o esforço que vem fazendo no sentido de implementar a Convenção do Clima, né? É por meio da comunicação nacional que nós atualizamos o inventário nacional de emissões de gases de efeito estufa e também atualizamos uma série de estudos relacionados à modelagem climática, cenários futuros, impactos em determinados setores, vulnerabilidades e propostas de adaptação, né? Então, a gente trabalha esse compromisso internacional de tal forma que ele consiga, concomitantemente, gerar uma série de informações relevantes para a tomada de decisão doméstica, né, de políticas nacionais. Então, esse tem sido o nosso esforço ao longo dos últimos anos. A gente está se preparando para começar a elaboração da quinta comunicação nacional, e a expectativa é que a gente submeta a quinta comunicação nacional em 2026. Mas esse projeto também é executado apoiando o Brasil a elaborar os seus BTRs, seus relatórios bienais de transparência, no âmbito do Acordo de Paris, né? E agora sim, a gente já está a gente está se esforçando e a expectativa é que a gente consiga submeter o primeiro relatório bienal de transparência, o primeiro BTR, ainda esse ano, ao final de 2024. Tratar de algumas plataformas. De alguns anos para cá, a gente vem investindo cada vez mais em plataformas, na medida em que elas conseguem, de certa forma, facilitar o nosso trabalho, na medida em que automatizam uma série de etapas que, do contrário, a gente deveria fazer manualmente, mas também, ao mesmo tempo, confere segurança para a informação, confere mais transparência, né? Deixa essa informação mais acessível, de uma forma mais ágil e, inclusive, mais customizável por quem está acessando a informação. Então, a primeira plataforma com a qual a gente se envolveu foi o Sirene. Sirene para Sistema de Registro Nacional de Emissões. A ideia do Sirene era, num primeiro momento, nos ajudar com a elaboração do Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa, mas com o tempo a gente foi recheando o Sirene com outros exercícios, né? Então, inventários estaduais hoje já podem ser acessados pelo Sirene, um guia eletrônico para opções de financiamento e mitigação já está disponível no Sirene, os cenários de emissões até 2050, enfim, documentos do IPCC traduzidos para o português, uma série de informações estão disponibilizadas já no Sirene, né? E o filhote mais novo do Sirene é o que a gente está chamando de Sirene Organizacionais, que é um Sirene dedicado a reporte de forma voluntária e gratuita de inventários organizacionais. Então, as organizações, as corporações, as empresas
que têm seus inventários de emissões de gás de efeito estufa já elaborados, vão poder aproveitar os Sirene organizacionais para disponibilizar essas informações. E a gente, naturalmente, está trabalhando para que o Sirene organizacionais seja o componente dedicado ao MRV de emissões do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Então, essa é a nossa expectativa. Essa é uma discussão que ainda está em andamento. O próprio legislativo está, se debruçando sobre essa questão. Então, tem muita coisa ainda por ser definida, mas, concretamente, a gente vem trabalhando para que o Sirene Organizacional seja aproveitado nesse esforço, Outra plataforma é o Adapta Brasil. Aqui já não é mais mitigação, aqui é adaptação. Ela foi lançada já há alguns anos, no primeiro momento trabalhando segurança hídrica, energética e alimentar no semiárido. E aí, logo em seguida, a gente abriu para todo o território nacional. A plataforma ela disponibiliza informações em nível de município e trata de riscos presente e futuro, com projeções para 2030 e 2050, um cenário otimista e um cenário pessimista, Além da segurança hídrica, energética e alimentar, com a qual a gente começou a plataforma, a gente, ao longo desses anos, vem disponibilizando outros setores estratégicos. Então, a gente já teve portos, por exemplo, uma parceria com os colegas da ANTAC, Ministério dos Transportes, e com apoio da GIZ, por exemplo. Em seguida, além de portos, a gente já tem riscos para rodoviário e ferroviário na plataforma. A gente já tem saúde, com alguns agravos, malária, leishmaniose visceral e cutânea. A gente já tem desastres naturais, enxurradas e deslizamentos, Isso tudo já está na plataforma. A gente continua trabalhando, em breve a gente espera ter dengue já na plataforma, biodiversidade e uma série de outras informações que não tratam especificamente do risco, Que é, enfim, ameaça climática, vulnerabilidade e exposição. A ideia é trabalhar com outras informações também. Então, por exemplo, custo da inação, impactos econômicos, projeções de cenários futuros, tudo a gente está trabalhando para que a Adapta Brasil consiga expor em breve, E uma outra plataforma que a gente tem, essa é muito focada no gestor nacional, a gente chama de Sinapse, é o Simulador Nacional de Políticas Setoriais e Emissões. O Sinapse, ele tem hoje pensado um conjunto de quase 50 políticas públicas e a gente consegue setar a plataforma escolhendo a intensidade da implementação da política e o cronograma de implementação da política. E a partir daí, então, a gente vê o impacto da implementação dessa política do ponto de vista de emissões até 2050. Então, por exemplo, se o Brasil, a partir de 2025, optar por ter uma obrigação de 30% dos carros novos vendidos serem necessariamente elétricos ou híbridos. Qual vai ser o impacto dessa política do ponto de vista de emissões, Se o Brasil combater o desmatamento em 50%, se o Brasil, enfim, a gente tem condições de simular a implementação dessas políticas e ver a contribuição delas para a redução de emissões, Isso, naturalmente, enfim, uma série de outras informações são disponibilizadas, custos, custo de abatimento, enfim, mas é uma ferramenta importante para o gestor nacional na medida em que a gente consegue simular ou começar a pensar em cenários de conjuntos de políticas para alcançar os compromissos postos para 2025, 2030 e 2050, que são os que a gente tem pela nossa NDC no momento, E esse é um outro projeto, aqui é um pouco mais ambicioso, e a ideia é, rapidamente, transformar o Adapta Brasil num datamart de adaptação, transformar o Sirene ou os Sirenes num datamart de emissões. A gente vai elaborar outros dois componentes, um para apoio recebido, meios de implementação, então a gente vai tratar de financiamento, assistência técnica, transferência de tecnologia, e também um módulo dedicado ao acompanhamento da NDC, NDC Tracking,
E a ideia é que todas essas bases estejam num mesmo servidor, com interoperabilidade e trabalhando algoritmos de análise conjuntas, inteligência artificial, isso alimentando o Synapse, que a nossa expectativa é que trabalhe não só com políticas de mitigação, mas também de adaptação no futuro, né? E vai ser a nossa parte policy making da plataforma. Rapidamente, essas têm sido as nossas prioridades agora em 2024. A gente está focando nas plataformas, o que implica em apoiar uma série de estudos e pesquisas para que a gente tenha o conteúdo para alimentar as plataformas naturalmente, né? Então, não é só TI, muito pelo contrário. Data Clima vai se responsabilizar por harmonizar esse conjunto de informações. O foco, naturalmente, é apoiar o G20, cuja presidência agora está com o Brasil, mas também preparar o Brasil para lidar melhor com os desafios enfrentados pelo arranjo fortalecido de transparência no âmbito do Acordo de Paris, né? E, claro, do ponto de vista doméstico, a gente está apoiando no Ministério a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e também a revisão da Política Nacional de Mudança do Clima, as discussões relacionadas ao Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões e também a elaboração do Plano Clima. E aqui eu entendi que da parte de vocês existe um interesse em conhecer um pouquinho mais, então eu vou gastar os últimos 2 minutinhos, se vocês me permitirem, só para dar uma ideia concreta, né, do que a gente está fazendo para contribuir com o Plano Clima. O Plano Clima, o Plano Nacional de Mudança do Clima, ele vai ser composto por uma estratégia geral de mitigação e os planos setoriais de mitigação e uma estratégia geral de adaptação com os planos setoriais de adaptação, né? No caso da adaptação, a gente está contribuindo para a estratégia geral com uma série de informações para compor o documento. Então, questões relacionadas às mudanças observadas que eu apresentei para vocês, impactos econômicos, custo de inação, opções de adaptação, cenários futuros. Isso já foi. Cenários futuros ainda não, a gente está concluindo essa etapa, mas já está sendo disponibilizado para os colegas do Ministério do Meio Ambiente, que vem coordenando esse esforço, né? E para apoiar as estratégias, os planos setoriais de adaptação, que serão 15, o que a gente tem feito é avaliar uma série de documentos, artigos científicos, leis, enfim, e feito uma espécie de fichamento. A gente tem feito um estudo e já está meio que priorizando, hierarquizando e deixando já mais mastigadinho para que o ponto focal, que vai ser responsável pelo plano setorial de adaptação, já receba um subsídio importante para começar o seu trabalho. E aí a gente entende que o responsável pela elaboração do plano setorial de adaptação vai ser o ministério responsável por aquela política setorial, né? Então a gente está oferecendo essas informações para subsidiá-lo e ele vai usar da maneira que entender mais conveniente, né? Do ponto de vista de mitigação, o esforço é distinto, né? Porque no ponto de vista de mitigação, existe um compromisso para o futuro, que é um compromisso, diga-se de passagem, relativamente ambicioso, penso eu, mas a conta é uma conta de chegada, né? O que a gente precisa fazer para alcançar o compromisso em 2025, o que a gente precisa fazer para continuar numa rota para alcançar o compromisso em 2030 e depois, naturalmente, a neutralidade em 2050. Então, o que a gente tem feito é uma espécie de atualização, simplificando a atualização do nosso estudo Opções de Mitigação. A gente está trabalhando com a COP da UFRJ, eles estão modelando as emissões até 2050. A gente já passou por uma rodada com os responsáveis pelos planos setoriais de mitigação, que serão 8, de conversas, de tal forma que eles possam nos subsidiar com políticas que estão planejando implementar e o potencial de mitigação esperado dessas ações. Essas informações, então, vão ser consideradas no esforço de modelagem, enfim, e a partir daí a gente vai ter a análise global, custo-efetividade, enfim, de uma linha
que entende-se se o Brasil cumprir com aquelas metas, aquelas etapas, aquelas políticas, aquelas tecnologias, aquelas ações que estão previstas para aquele cenário, ele vai conseguir alcançar os compromissos da NDC, né? E aí, já encerrando, mas só para compartilhar com vocês um pouco dessa informação, a gente entende que, sendo o nosso compromisso relativamente ambicioso, alguma coisa de tecnologia disruptiva a gente vai precisar enfrentar, e é claro que, do ponto de vista político, a gente vai precisar vencer algumas resistências, mas, enfim, a gente está aí, mais uma vez, apoiando os colegas do Ministério do Meio Ambiente, que são responsáveis por coordenar esse esforço, de tal forma que a gente consiga ter a melhor ciência disponível sendo aproveitada nessa reflexão como um todo, né? E com isso eu encerro. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela oportunidade. De novo, é um prazer atender um convite da UNB e fico à disposição para a gente conversar a partir de agora. Obrigado. Obrigada, Márcio. Muito bom, né? É uma aula para a gente. E eu queria. Posso começar, Mauro? Tenho muitas perguntas para você, mas uma coisa que você falou logo agora no final, que é esse trabalho de modelagem para os planos setoriais de mitigação, você falou que há resistência políticas a tecnologias disruptivas que o Brasil vai precisar adotar. É, Você quer que eu faça por partes ou eu faço pergunta e aí você responde? Então, Como assim, preferir. eu queria entender o que você vê como tecnologia disruptiva e que pode provocar resistência política, lembrando que a gente está num momento de escolhas muito difíceis, né, para cumprir essa. Eu acho que o trabalho de modelagem é o que vai amparar essa discussão. Onde vai cortar o quê? Que não dá para colocar tudo na conta do combate ao desmatamento, né? Ainda que seja a maior fonte de emissões, não dá para dizer resolve o desmatamento, resolve tudo, não vai resolver. Então, tem várias escolhas difíceis que eu não sei se nesse momento já estão sendo discutidas, mas enfim, na COP28 ficou muito claro que o mundo tem que entrar numa trajetória de redução de emissões, de queima de produção e queima de combustível fóssil. Eu não sei se isso está no cenário ou não, se isso entra nesse pacote de decisões difíceis, né? E eu queria te fazer uma pergunta, assim, além dessa, entre outras, de cunho mais pessoal, aí você vê se você quer responder ou não. A gente lida muito com ansiedade climática, né? Dos nossos alunos, dos pesquisadores e de todo mundo, né? As nossas famílias. Então, e eu vejo assim, o sexto relatório do IPCC parece que ficou velho, né? As coisas estão muito mais aceleradas do que estavam sendo previstas no sexto relatório. Talvez o sétimo, que ainda demora, né, alguns anos, venha com um cenário assim, mais catastrófico. Então, eu queria perguntar como é que é o seu grau, né, de ansiedade, se você ainda guarda otimismo e, e se você tem alguma receita para lidar com negacionistas. Posso responder ou vocês Sim, preferem? acho que pode responder, Márcio. Então, Depois a gente vai passando para os outros, pode ser? claro. Então, vamos lá. É, Enfim, falando do exercício de modelagem, né? O que está acontecendo exatamente agora? A gente está trabalhando num cenário e está pensando num cenário que dê conta de cumprir com os compromissos postos agora, né? A Marta antecipou na fala inicial dela que a gente está no momento em que o governo federal está estudando a possibilidade de submeter uma nova NDC ainda mais ambiciosa. Então, a gente está modelando um cenário para cumprir a NDC atual, a gente está modelando um cenário para cumprir com uma NDC eventualmente mais ambiciosa, e a encomenda não para por aí. A gente ainda está modelando um novo cenário, ainda mais restritivo do ponto de vista de emissões, que permita com que o governo federal se oriente com relação à autorização de itmos no âmbito do artigo 6 do Acordo de Paris, né? Assim, eu entendo que, assim, vai ser um desafio considerável para o Brasil dar conta de avançar
com essa ambição toda, né? Os cenários a gente consegue modelar com relativa tranquilidade, a dificuldade está toda em implementar propriamente, o que implica naturalmente em investimentos das mais diversas ordens, não só investimentos econômicos, mas também políticos consideráveis, né? E quando eu estava me referindo a essas dificuldades, eu estava me referindo às dificuldades as mais diversas. Então, tem dificuldades que são, sei lá, gargalos culturais. Meu bisavô fazia assim, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu vou continuar fazendo assim. Isso em algumas áreas isso é importante, né? Ali tem gargalos econômicos e gargalos tecnológicos, né? E por aí vai. Mas para dar uma ideia das questões que a gente vem considerando e que alguns colegas do governo começam a torcer o nariz. Por exemplo, quando a gente trata de phase-out de fósseis, é fundamental. Não dá para a gente pensar numa neutralidade em 2050 sem uma redução considerável, né? Enfim, mas, claro, né, tem todo um setor que precisaria ser trabalhado. Quando a gente fala de carnes não convencionais, carne cultivada, carne fermentada, carne fabricada, carne, assim, todo um setor, a gente hoje tem mais boi do que gente no Brasil, né? Então, acho que isso ilustra a dificuldade do ponto de vista político de começar a investir de forma mais substancial em carnes não convencionais, por exemplo. O último exemplo, BECS, né? Assim, Bioenergy Carbon Capture and Storage. Assim, capturar e armazenar o carbono proveniente da produção de biocombustíveis, por exemplo, né? Aqui, aí tem uma questão, enfim, tecnológica importante, mas que eu entendo que precisa ser vencida de alguma maneira, porque vai ser importante lá para frente a gente contar com esse tipo de tecnologia, né? Existe um low-hanging fruit, que é, sei lá, etanol de primeira geração, no processo de fermentação, né? O CO2 já é liberado praticamente puro, né? Isso reduziria os custos de uma captura em 40%, mais ou menos. Então, assim, ótimo. Mas, claro, continuar investindo em etanóis de outras gerações e, enfim, isso é relevante. Então, é só para ilustrar um pouco das tecnologias que a gente vem considerando também, e aí encontra resistências nos mais diversos atores, algumas resistências políticas, algumas resistências da iniciativa privada, naturalmente, né? Mas, enfim, faz parte do jogo e o nosso esforço tem sido colocar, de novo, a melhor ciência disponível para subsidiar essa tomada de decisão, né? Com relação aos negacionistas, eu confesso que eles me preocupavam mais, Marta, mas hoje eu não sei nem aonde eles estão. Assim, antigamente a gente via, né? Assim, tinha uma audiência pública no Congresso, lá ia um dos dois famosos, e, putz, já dava aquele desânimo. Mas hoje, eu não sei se o algoritmo das redes sociais já entendeu que eu não dou a menor bola e já não me apresenta mais essas informações, ou se eles de fato não estão sendo mais convidados. Mas não dá para hoje em dia, enfim, deixa eu botar de uma forma polida. É, é muita irracionalidade, talvez, e irresponsabilidade do ponto de vista político, a gente se ocupar com argumentos negacionistas hoje, assim. Você liga a televisão. Assim, para vocês terem uma ideia, a NASA, NOAA, a agência norte-americana, né, que trabalha com oceanos e atmosfera, eles estão trabalhando numa reclassificação dos furacões, de tal forma que agora eles tenham classificação para furacão nível 6, porque a escala só vai até 5. E eles agora estão sentindo a necessidade de ampliar a escala para ter furacões nível 6, né? Que eu acho que, se eu não me engano, acima de 250 km por hora, basicamente isso, né? Os ventos é 5, né? Mas eles já estão achando que não é suficiente, né? Então, assim, olha, assim, as preocupações que estão ocupando o mundo hoje, né? A gente tem visto no sul as enchentes, né? Agora, recentemente, no sudeste, no nordeste, secas, enfim, recentemente na Amazônia, abortos morrendo e papapá. Então, assim, não faz sentido mais. Não faz sentido mais a gente se preocupar e, como eu estava dizendo, já não os tenho visto mais
e que bom, sem nenhuma saudade. E eu acho que o otimismo, com relação ao otimismo, né? E já vi que pediram a palavra, vou ser objetivo, mas eu acho que a gente precisa necessariamente ser otimista, né? Apesar de não podermos deixar de reconhecer que o desafio é considerável, sabe? O desafio é considerável, então a gente precisa se preocupar mesmo, mas entendendo que, enfim, existem alternativas, e em alguns casos alternativas até melhores do meu ponto de vista, sabe? Mas, enfim, sigamos. Aí está na sequência, né? E o Fabiano, mais uma nave. E o Fabiano. Isso. Oi, Márcio. Boa noite. Parabéns pela apresentação, ela foi muito boa. Eu também trabalho no Ministério, assim, no governo federal, no Ministério do Meio Ambiente, e tinha muitas dessas plataformas que você falou, eu não tinha conhecimento. Inclusive, até fui convidada para participar de um plano de adaptação aos oceanos, e eu não conhecia alguma dessas plataformas que você falou. Então, minha pergunta assim, é mais assim, do dia a dia, algo mais pragmático. Como é que vocês atuam para subsidiar as políticas públicas? Seriam de quais ministérios, por exemplo, Minas e Energia, MAPA, Ministério do Meio Ambiente? Seria principalmente pelas plataformas que vocês disponibilizam, com as informações que vocês disponibilizam para esses ministérios, e vocês têm algum dados assim, como é que os outros órgãos do governo federal ou dos órgãos estaduais, eles utilizam as informações que vocês produzem? Boa, Thaís, obrigado pela pergunta. E você é do Recife? Sou de João Pessoa. Ai, já do lado, que eu estava reconhecendo, eu estava aqui com saudade da minha família já. Mas a gente disponibiliza essas informações e apoia os ministérios setoriais das mais diversas formas, sabe, Thaís? Então, claro, as plataformas é uma ferramenta importante. Hoje em dia, na medida em que a informação está lá disponível, basta a pessoa se interessar, acessar e consumir da maneira que mais for conveniente para ela, né? E a gente se preocupa em dar muita transparência. Então, por exemplo, para o inventário nacional, hoje você pode, por meio do Sirene, desde selecionar um setor específico, um período específico, um gás específico, a plataforma você vai selecionando, né? E ela vai customizando o gráfico. Você consegue fazer o download do gráfico, você consegue fazer o download da tabela, se você precisar, e você consegue, se quiser uma informação mais completa, acessar o relatório de referência daquele setor e ter toda a descrição metodológica de como aquele setor teve as suas emissões calculadas, por exemplo, com os dados de atividade, fatores de emissão, referências e por aí vai, né? Agora, as plataformas, como eu estava dizendo, é uma forma da gente disponibilizar, né? A gente, inclusive, prepara algumas capacitações. No caso do Adapta Brasil, por exemplo, a gente tem feito capacitações para subnacionais, de tal forma que eles possam, enfim, se apropriar melhor das informações que são disponibilizadas por meio do Adapta Brasil. Agora, além disso, a gente também, quando é o caso, né, pensa em uma espécie de roadshows. Então, por exemplo, quando a gente termina uma comunicação nacional, que a gente tem para impactos, vulnerabilidade e adaptação, uma série de estudos setoriais, a gente marca reuniões bilaterais com os ministérios afetados pela agenda. Então, vamos nós, vamos os pesquisadores que trabalharam naquele setor específico, e a gente se reúne com o ministério responsável por aquela agenda setorial para apresentar exclusivamente para eles todo o trabalho, todo o esforço, todas as conclusões, enfim, se colocar à disposição, né, para contribuir. Então, a gente fez isso, por exemplo, com o Ministério de Minas e Energia, a gente faz isso, por exemplo, com o Ministério do Meio Ambiente, para desmatamento, para biodiversidade, para gestão de recursos hídricos, a gente faz isso para o Ministério da Saúde, a gente faz isso para o Ministério dos Transportes, Infraestrutura, Fazenda, enfim, em alguns casos, não só necessariamente ministérios, né? Então, para recursos hídricos, a gente vai na ANA e por aí vai, né? Então, Ministério da Agricultura, enfim, então a gente também tem essa outra possibilidade.
E, além disso, a gente está envolvendo eles, e é claro, cada um se envolve na medida das suas capacidades, mas a gente envolve eles também nesses exercícios, sabe? Para que não seja, enfim, algo totalmente estranho quando eles forem receber os resultados dessas atividades. Então, no projeto Opções de Mitigação, a gente tinha um comitê técnico consultivo com todos os ministérios sentados e acompanhando, sabe? Quando a gente vai elaborar uma comunicação nacional, a gente faz reuniões frequentes com todos os ministérios para que eles conheçam o projeto, saibam que passo a gente está dando do ponto de vista de implementação. Quando os resultados começam a chegar, a gente compartilha com eles. Antes de disponibilizar para consulta pública, a gente passa para eles, para que eles avaliem, entende? Então, eles estão sempre acompanhando e a gente oferece essa possibilidade deles acompanharem de perto o trabalho que a gente vem executando também. Bom? Perfeito, vamos lá, Fabiano. Oi. Tá tudo bem, Thaís? Terminou? Tá, beleza. Oi, Márcio. Sim, obrigada pela resposta. Márcio, eu também vou ter um pouquinho, bastante perguntas aqui, aproveitando que tem pouca gente, vou abusar, né? Bom, a Marta estava falando do negacionismo, né? Mas no final na cúpula da Amazônia do ano passado, o presidente da Colômbia falou do negacionismo de esquerda, que é basicamente protelar decisões, né? Não, é certo, tem que acabar, mas agora não, né? Então, ele fez esse tapa com luva de pelica, né? E eu queria perguntar sobre esse negócio, com esse background, com esse pano de fundo, sobre a interação entre essa expansão de parques eólicos e de energia, de parques de energia solar, né, fotovoltaica, e a existência aí de expandir a produção de petróleo, que talvez não seja, né, tanto, poucas pessoas sabem, mas hoje o petróleo hoje é segunda na pauta de exportação do país, né, então a gente está ficando viciado em petróleo, né, na balança comercial. Mas nas suas projeções, né, você fala de tecnologia disruptiva, tem algum momento que essa expansão da energia renovável comece a incidir, talvez pela projeção de veículos elétricos, com relação, né, ao uso de combustível fóssil no Brasil? Porque eu não estou vendo né, nos debates, eu não estou vendo essa correlação entre essa explosão de parques eólicos né, e de fotovoltaicos e a relação com a política brasileira para combustíveis fósseis, exploração do petróleo. Segundo, eu queria, todo ano a gente tem o SEG, né, que é o Observatório do Clima, que faz esse cálculo aí das emissões de gases, a gente usa, e eu acho que talvez seja um debate aí, eu estou chutando, entre o Amazon e o INPE aí sobre desmatamento. Então eu queria saber sua opinião técnica sobre o trabalho deles, porque é um trabalho que a gente sempre vê, e eu gostaria de uma avaliação sua. Eu gostaria também de saber se essa promessa de fim do desmatamento até 2030, que é uma promessa um pouco estranha, porque o mandato em tese termina antes, né? Mas enfim, se vocês estão incorporando o desmatamento até 2030 no cálculo das projeções. E, por último, finalmente, se você vê alguma possibilidade dentro desse sistema capitalista que a gente vive, com tudo o passivo que veio até agora, se há um descolamento entre essa eterna busca do capitalismo pela expansão do PIB, né, o crescimento, e a diminuição de emissões de gases. Se isso existe em algum cenário, quer dizer, como brinca lá um escritor, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Então é isso. Desculpa aí, um monte de pergunta. Boa, Fabiana. Então vamos lá. Começando por eólica, solar versus petróleo, eu vou me permitir fazer um comentário anterior, assim. Enfim, toda uma reflexão, mas de forma muito objetiva, eu entendo que a ciência ela é necessária em toda essa discussão relacionada à formulação de políticas públicas, e naturalmente aqui a gente está tratando da agenda climática, então a ciência é necessária, mas ela não é suficiente, né?
Então, para a tomada de decisão, uma série de outras questões precisam também ser consideradas, né? Então, a gente tem a ciência, que é importante e tem que estar presente, mas tem questões sociais, tem questões políticas, enfim, tem uma série de outras questões que precisam, econômicas, né? Em muitos casos, também precisam ser levadas em consideração, né? Eu não estou diminuindo a importância da ciência nesse debate, mas eu estou reconhecendo que nós somos um ator que coloca informações na mesa, e essas informações muitas vezes são consideradas, eu diria que cada vez mais têm sido consideradas, né? A gente nunca teve um relacionamento tão próximo com os diversos tomadores de decisão, o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, e os outros ministérios, né? Mas a gente entende também que, enfim, existem preocupações setoriais que precisam ser levadas em consideração. Em alguns casos, a ciência está dizendo, olha, é melhor seguir por esse caminho, mas o responsável pela política setorial, em alguns casos, acaba optando por outro caminho, né? Dito isso, o que a gente tem dito, né? Assim, você citou, né, a questão de parques eólicos e solar fotovoltaica e a questão do petróleo. Hoje a gente está acompanhando um debate crítico relacionado à eventual exploração do petróleo na Foz do Amazonas. Enfim, a gente tem defendido a ideia de que aliás não é uma ideia nova, foi uma ideia já, de certa forma, registrada lá na origem da OPEP, né? De que a fase do petróleo ela deve se encerrar não necessariamente por falta de petróleo, né? Assim como foi dito na ocasião que a Idade da Pedra se encerrou não por falta de pedra, né? Agora, precisa se pensar numa transição que seja racional. Então, por exemplo, você também citou veículos elétricos, né? Pelos nossos estudos, se a gente investir numa frota de carros, de veículos elétricos, assim, robusta num curto espaço de tempo, o que vai acontecer é que vão acabar ligando térmicas para oferecer, né, energia para carregar os carros, e do ponto de vista de emissões, as emissões vão acabar aumentando ao invés de diminuindo num primeiro momento. Então, precisa se pensar de uma forma racional, né? Eu defendo a ideia de que, e os estudos têm indicado isso de certa forma, que a gente não deveria expandir a exploração de petróleo, o que a gente já tem já é mais do que suficiente, e já começa, a partir de agora, a pensar numa transição, utilizando, enfim, os benefícios econômicos que vêm dessa exploração do petróleo para apoiar ainda mais outras fontes, né? Lembrando que pela primeira vez a gente vai estar migrando de uma fonte boa para uma fonte ruim, do ponto de vista físico e químico de conteúdo energético, né? Enfim, então é uma transição que, enfim, implica uma série de desafios, né? Mas a gente tem indicado claramente que precisaria, sim, a gente avançar com um pouco mais de propriedade para um phase-out de fósseis, né? Sobre o SEG, eu entendo que é uma iniciativa muito importante, até do ponto de vista político, né? Faz sentido a gente ter uma iniciativa como essa, sob responsabilidade da sociedade civil. Eu não enxergo uma disputa, sabe, Fabiano? Tanto que a gente apoiou a primeira edição do SEG, e isso é público, ele mesmo reconhece, né? O Tasso passou uma semana com a gente reunido no Ministério, e a gente abrindo as nossas planilhas, os números, os dados, e ele, enfim, absorvendo tudo que podia, e em seguida lançou o SEG, sabe? Então, eu acho que é um exercício importante, do ponto de vista de geração de conhecimento, do ponto de vista de contribuições para a agenda, do ponto de vista de identificação de aprimoramentos claros para o nosso próprio exercício, né? Agora, é importante que se diga também que a gente, em muitos casos, adota uma postura, do ponto de vista metodológico, mais conservadora, sabe? Então, por exemplo, a gente não reporta as emissões do ano anterior, e a gente vai continuar sem fazer isso, ainda que alguns atores do governo tenham feito essa demanda para a gente, sabe? Por quê? Porque em muitos casos não se tem dado de atividade do ano anterior.
Então, se trabalha com aproximações, com proxies, com projeções, e isso faz com que o número calculado acabe tendo uma incerteza maior, né? Mesma coisa para interpretação químico, por exemplo, né? Processos industriais. Os dados de atividade, às vezes, não estão disponíveis do ano anterior. E em alguns casos, o dado até está disponível, mas ele não está seguro de ser usado porque você precisa de uma série histórica. Você precisa ter um conhecimento do pós para ter certeza que aquilo aconteceu de verdade. Me refiro especificamente ao uso da terra, né? Então, da forma como o SEG trabalha hoje no Map Biomas, eles fazem uma interpretação automatizada e aí eles enxergam que tem um pixel lá que virou desmatamento. Mas eles só vão ter certeza se é desmatamento pela interpretação dos pixels no futuro, né? Então, ao longo dos anos, era floresta, 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 pasto. Pasto, pasto, pasto. Então, esse pasto, de fato, teve um desmatamento, mas depois de 2 anos seguintes é que ele vai entender com segurança que aquilo era pasto. Se era floresta, 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 pasto, floresta, 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 provavelmente esse pasto foi mal interpretado pelo algoritmo, entende? Então, se você tem, por ano anterior, floresta, 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 floresta e pasto, e não tem a análise do ano atual e do ano futuro, né? A insegurança cresce e fica delicado da gente assumir que houve um desmatamento naquele ponto. Só para ilustrar, assim, desculpa estar entrando em especificidades que talvez para essa hora do dia seja um pouco cansativo, mas é só para deixar claro que a gente adota posturas um pouco mais conservadoras nesse sentido e a gente entende que a nossa incerteza é menor quando comparada com os números disponibilizados pelo SEG. De novo, sem nenhum demérito para o SEG, é um esforço importante que está sendo executado por eles e contribui consideravelmente para a agenda, né? Com relação ao desmatamento nas projeções, a gente tem trabalhado de uma maneira... É um setor crítico, né? Naturalmente, para a agenda climática de mitigação. O modelo nunca... Porque o modelo está setado para trabalhar com questões relacionadas a custo-efetividade. E o modelo nunca escolhe por desmatar área nenhuma, porque do ponto de vista econômico não faz o menor sentido para a lógica do modelo, né? Então é uma variável exógena que a gente chama, a gente precisa forçar o modelo a escolher desmatamento. Agora, o que a gente tem feito concretamente, Fabiano, para responder a sua pergunta foi feito, claro, né, apoiando o Ministério do Meio Ambiente, um workshop específico para discutir o uso da terra, e aí os cenários que vinham sendo trabalhados por nós foram expostos, os cenários da turma do FMG, que trabalha com o Times Agro, né, o Britaldo, foram expostos, os cenários do Globion, trabalhado pelo pessoal do INPE, né, o Gilberto Câmara, foram expostos, enfim, uma série de outras iniciativas foram consideradas, o próprio trabalho do Ministério do Meio Ambiente, né, porque hoje eles têm o Raoni como diretor, que é o FMG, que trabalhou com o Britaldo, e conosco no grupo, no projeto Opções de Mitigação também no passado, né, então, foi feito esse seminário, esse workshop, a gente considerou uma série de possibilidades, a gente trouxe como resultado desse workshop uma série de premissas que deveriam ser incorporadas no nosso exercício de modelagem, essas premissas foram adotadas e agora a gente está tendo uma nova rodada de modelagem, então o desmatamento está sim sendo considerado de forma muito importante, inclusive com uma proximidade muito grande dos colegas do Ministério do Meio Ambiente que são responsáveis por combate ao desmatamento, né? Respondi todas, não. Faltou a história do capitalismo, né? Assim, Fabiano, eu tenho uma postura muito pragmática com relação a isso, sabe? Eu gostaria de ver um peso muito menor sendo dado para essas questões econômicas em muitas das nossas discussões. Mas a gente sabe que, enfim, vai ser, em algumas ocasiões, dar murro em ponta de faca, né? Então, o que a gente faz, de forma muito pragmática, é converter em economês o que a gente entende que seria relevante de ser considerado, sabe? Por exemplo, a gente simulou os impactos e a gente botou uma conta na mesa mostrando que faz muito mais sentido do ponto de vista econômico investir em adaptação do que depois lidar com as consequências dos impactos, sabe?
Ah, é caro, mas tudo bem. Se você não fizer, você vai pagar 4 vezes mais depois para lidar com os impactos. Então, enfim, a gente procura ser bem pragmático para poder continuar avançando com a agenda, né? Obrigado pelas perguntas. Uhum. Continuo à Eu, disposição. eu tenho algumas questões também aqui, Márcio. Primeiro, gostaria de agradecer a sua apresentação, sua bela apresentação. Gostaria de agradecer sua presença aqui, sua gentileza em compartilhar seu conhecimento, seu tempo com a gente. Muito obrigado. Está sendo sensacional. Vendo sua apresentação, Márcio, eu fiquei com várias curiosidades, na verdade, né? Primeiro, para saber qual é o tamanho da equipe dentro do MCTI que trabalha com isso, né? Com o clima, e que vem montando essas diversas plataformas, né? Gostaria de saber, portanto, qual que é esse tamanho, né? Uma segunda é como essa equipe ela passou por esses diversos governos, né? Sobretudo pensando aí, você já está há bastante tempo dentro do ministério, né? Pegando Dilma, pegando Temer, pegando Bolsonaro, como que foi, e agora é o Lula 3, né? Como que foi é, como foi essas passagens de governo, como foi trabalhar em cada um desses governos, né? Como alguns governos impulsionaram mais, outros menos essa pauta, né? O último governo, especificamente, qual foi o tamanho do desmonte, né? Ou do tamanho do prejuízo que foi causado para essa temática dentro do ministério, né? Eu acho que essa é uma segunda questão, ou pelo menos uma dúvida aí, tá? Uma terceira, que eu acho bastante interessante também, é que a gente trata, ou o Ministério, né, ele traz esse cunho científico, né, e essa produção do conhecimento dentro da ciência, ela se restringe a um grupo de intelectuais da mais pura ordem aí dentro do Brasil, né? Então a gente está falando de super intelectuais, de pessoas que conhecem minimamente sobre clima, mas também conhece por um longo período de tempo, né? Vem trabalhando por um longo período de tempo, né? Há conversas entre vários ministérios, mas há conversas também entre o Ministério, como você mesmo colocou, né, o MCTI, com governos subnacionais, mas também com ONGs super bem capacitadas dentro dessa área climática. E aí, ao mesmo tempo, né, você coloca essa dificuldade de uma agenda política, né, de implementar algumas pautas ou alguns temas dentro dessa agenda, né, por causa de uma dificuldade política. Eu me lembro que eu acompanhava muito no Congresso esses debates climáticos, é, nas tramitações, né, do Congresso Nacional, nas comissões, etc. E era muito interessante de ver o quanto, né, o conhecimento dos políticos em torno da agenda climática era muito ralo, né? Quer dizer, até mesmo em apresentações, né? Que o MCTI fazia, o Ministério do Meio Ambiente ou o pessoal das negociações climáticas do Ministério das Relações Exteriores faziam, né? O campo político pouco conhecia sobre os temas, né? E eu acredito que também a sociedade, né, dentro desse, inclusive para o uso dessas plataformas, a grande massa da sociedade, né, ela também teria muita dificuldade para isso, né? Então, assim, a minha questão para você é um pouco de saber de como vocês dialogam também com esse ambiente político, né? Não só com esse ambiente burocrático, né, da administração pública, mas com o ambiente político e também com parte da sociedade ou com a maioria da sociedade que, de certa forma, está aí à margem desse debate, mas que são importantes para a implementação, né? Porque no fundo o que está sendo pensado, né,
é uma agenda de formulação de políticas e tal, mas que depende não só da administração pública, mas também da ação pública, né? Da ação das pessoas para fazer com que as coisas se modifiquem, né? Não só de setores específicos da economia, mas também da sociedade, né? Em si, né? Atuando na prática, mudando comportamento, consumo, modo de, enfim, né? De deslocamento e tudo mais. É, como que o MCTI trabalha com essa perspectiva aí de sensibilizar a política, né, o político, e também de sensibilizar uma sociedade mais ampla, né, se é que que o MCTI tem esse trabalho. Mas, enfim, são essas dúvidas aí, é, que eu tenho. Teria depois alguma questão sobre cenários também, que eu acho muito interessante, mas eu acho que vamos restringir aí nessas três, e aí a gente passa para o Diego também, que também está querendo perguntar. Boa, então vamos lá. Com relação à equipe, né? Nós somos poucos, na minha avaliação, bem poucos, e cada vez menos. A gente perdeu a Dani já para outra equipe, a gente já perdeu, assim, recentemente a gente perdeu a Lidiane para a Casa Civil, aí um ano depois a Lidiane saiu da Casa Civil, foi para o Ministério do Meio Ambiente, aí levaram outra pessoa da minha equipe para a Casa Civil, o Diogo, né, que trabalha com adaptação, enfim. Mas nós somos cerca de 10 servidores, tá? No geral, os servidores do Ministério da Ciência e Tecnologia são todos, assim, super bem capacitados, todos com doutorado, né? Então, é uma turma boa, dá para contar com eles bem. Eu costumava dizer que eu tenho a melhor equipe da Esplanada, só que como estão pegando os meus coleguinhas e levando para outras instituições, eu combinei com eles que eu já não ia me referir a eles dessa maneira elogiosa, mas enfim. E aí o que a gente faz, Mauro, é ampliar essa equipe por meio de especialistas mobilizados por projetos de cooperação técnica internacional. Então, por meio da comunicação nacional, a gente monta um time para trabalhar com inventário, com IVA e tal. Então, eles vão apoiando, e a gente vai, obviamente, né, orientando, trabalhando, coordenando, mas aí, data clima, a gente fez isso e por aí vai. Então, a gente consegue ampliar de 10 para 30 a nossa equipe. Essa é a nossa expectativa para o final do ano. Vai ter um concurso público, a gente tem esperança de chegar, né, mais servidores, mas enfim, a gente tem quando tudo está rodando, os projetos estão rodando, agora a gente está numa fazinha de transição, mas quando tudo está rodando, a gente tem cerca de 30 pessoas na equipe trabalhando mais diretamente conosco, né? E a gente consegue também excelentes resultados escolhendo parceiros para iniciativas específicas, né? Então, por exemplo, agora a gente acabou de assinar um acordo de cooperação técnica com a Talanoa, a Marta está acompanhando de perto, e eles vão contribuir com um estudo sobre financiamentos para adaptação e mitigação, por exemplo, né? A gente tem acordo de cooperação técnica com a CNI, por exemplo, para ajudar na divulgação e capacitação dos sirene organizacionais e o engajamento da iniciativa privada para inventários corporativos, por exemplo. A gente tem um acordo de cooperação técnica com o CDP para acessar uma série de informações que eles já têm. A gente já teve, a gente já citei até com o Ministério da Fazenda, assim, para compartilhar informações de uma forma mais expedita, para você ter uma ideia, né? A gente está sendo procurado agora pelo Banco Central, eles têm interesse em formalizar também uma parceria, enfim. Então, por meio dessas da WRI, a gente já teve a CT e agora a gente talvez renove com o WRI para nos ajudar no Sinapse, eles vão apoiar. GIZ, PNUD, PNUMA, enfim, essas são União Europeia, Alemanha, IC, enfim, por meio dessas parcerias a gente acaba conseguindo avançar, né? E próprio governos também, né? Reino Unido e Alemanha, bilaterais e tal. Sobre os governos, a gente fala, a gente tem uma máxima que é fazer o bem sem olhar com quem, sabe, Mauro? Independente do nosso chefe do momento, a gente entende que, de certa forma, o que a gente faz extrapola a missão do ministério e a gente entende que os nossos chefes, além das autoridades constituídas,
vai para a sociedade de uma forma geral, né? Então, a gente se esforça ao máximo, independente do nosso ministro, do nosso presidente, né? E isso tem, de certa forma, claro, né? A gente está no Ministério Técnico, né? Ciência e Tecnologia não é um ministério que chama a atenção dos políticos que querem inaugurar obras, né? E se eleger depois como governador, enfim. Então já está no Ministério Técnico. Dentro de um Ministério Técnico, a gente está na secretaria mais técnica de um Ministério Técnico, que é a Secretaria da Ciência. Então a gente consegue, de certa forma, trabalhar num ambiente relativamente preservado de todas essas preocupações mais políticas, mas não no bom sentido, né? Então a gente consegue avançar. E acho que um bom exemplo foi como a gente passou pelo governo anterior, sabe? A gente começou o governo anterior com uma estratégia muito clara de voar abaixo do radar e tentar manter as nossas iniciativas de tal forma que a gente não perdesse nada do que a gente já vinha fazendo. Se a gente conseguisse manter o que a gente já vinha fazendo, já seria um lucro, né? No primeiro momento, a gente foi vendo uma certa desmobilização em equipes de outros ministérios, isso aconteceu em praticamente todos, né? Agricultura, meio ambiente, a fazenda, planejamento, né? Na própria Casa Civil, o Itamaraty passou por isso também, né? Então, a gente foi acompanhando com uma certa angústia o que estava acontecendo com os outros ministérios, mas no nosso caso a gente conseguiu continuar com o trabalho. De novo, num primeiro momento voando abaixo do radar, mas em um determinado momento a gente começou a voar, assim, botar a cara para cima da superfície e fomos bem-sucedidos, assim, porque a gente fez isso no momento em que internamente, assim, intramuros, o secretário, o ministro, eles já estavam plenamente convencidos e seguros da importância do nosso trabalho. Então, eles acabaram nos protegendo, e isso precisou acontecer em alguns casos, mas eles nos protegeram e a gente conseguiu avançar com a agenda que era importante para o Brasil, né? Foi no governo anterior que a gente conseguiu, por exemplo, 200 milhões de reais para comprar um novo supercomputador para o INPE. Um investimento importante, né? Para trabalhar também, obviamente, com cenários climáticos e tal. Então, aquele edital de 50 milhões foi no governo anterior e tal. Claro que as circunstâncias, de certa forma, ajudaram, né? O FNDCT acabou voltando à ativa, não muito por mérito do governo anterior, mas foi mais uma ação do Congresso propriamente. Mas, enfim, as circunstâncias favoreceram e a gente conseguiu aproveitá-las, né? E dessa maneira a gente continua trabalhando. Com relação aos diálogos e sensibilização do ambiente político e da sociedade de uma forma geral, a gente tem clareza de que é algo que a gente deveria fazer com mais propriedade, sabe? A gente entende que tem espaço para a gente melhorar muito a nossa atuação. Em alguns casos, a gente já tentou algumas estratégias, outras não. Agora, a gente está investindo na parte de comunicação, então, a gente tem uma pessoa de comunicação na nossa equipe, trabalhando conosco enfim, dando visibilidade para as nossas iniciativas e para o que é importante, para os estudos e tal. E isso tem surtido um efeito considerável, assim. Muito do que vocês veem, às vezes, no Fantástico acaba sendo... assim, muito não, né? Claro, assim, mas a gente já conseguiu emplacar umas 2 ou 3 reportagens no Jornal Nacional e tem né, um alcance imenso, né, só para ilustrar um pouco do que vem sendo feito do ponto de vista de comunicação. A gente está estruturando agora uma espécie de boletim para poder divulgar essas informações com um pouco mais agilidade para o mailing list. Mas, de novo, assim, do ponto de vista de sociedade, né, a gente tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é uma iniciativa importante do Ministério, a gente apoia na medida do possível e mobiliza a Rede Clima e outros atores para contribuir com essas atividades, mas a gente entende que tem espaço para fazer mais, o problema é capacidade mesmo, sabe? Não é falta de vontade, é mais falta de capacidade, né? Acho que era isso. Obrigado. Nós temos aí o Diego, professor Diego, e o Ian também, que é nosso
aluno aí da Universidade de Brasília. Vai lá, professor Diego. Boa noite, Márcio. Queria começar agradecendo pela apresentação, pela excelente apresentação, e agradecer também o Mauro e a Marta, né, que organizaram esse encontro. Eu acho que é fantástico a gente poder ter esses espaços de diálogo dentro do CDS. Eu fico muito feliz que está sendo registrado, né, e outras pessoas vão poder assistir depois, porque foi uma aula sobre a importância da política de ciência, tecnologia e inovação como um fundamento da governança climática, né? Às vezes isso fica um pouco escondido, a gente fala de adaptação e mitigação, que são as ações em si, são as agendas importantes, mas sem uma política de ciência, tecnologia e inovação, a gente não consegue produzir conhecimento. E uma outra perna que você falou que eu acho muito importante é a da comunicação, que aí entra a questão das plataformas, né? Então, eu vou tentar fazer as minhas perguntas, prometo que vou tentar ser breve aqui, mas pegando esses 3 eixos que eu acho bons ganchos para algumas coisas que ficaram pipocando aqui na minha cabeça e curiosidades que eu tenho, né? A primeira, Márcio, é que eu fui formado pela Rede Clima, né? Eu fui um membro ativo de 2008 até 2014, fiz o doutorado graças à Rede Clima lá no CDS. Com Saulo, não foi? O Saulo foi o meu orientador, mas também trabalhei muito tempo junto com o Marcel. E a gente formou uma equipe, uma geração de pesquisadores que foram formados, né? São dezenas de pesquisadores formados pela Rede Clima, né? E é só para dar um exemplo como a política, ela realmente, assim, na ponta, né, na minha experiência, ela funcionou de uma maneira muito clara, porque ela deu estrutura para que a gente pudesse desenvolver pesquisa e avançar o conhecimento que a gente estava ali responsável como equipe. E aí a minha pergunta, né, uma curiosidade, na verdade, porque eu me afastei da rede desde então, eu acompanho marginalmente, mas se eu entendi bem na sua fala, a Rede Clima hoje ela vai fazer os relatórios sínteses, né, ou algo assim. Eu queria entender como é que fica, então, o funcionamento das sub-redes. As sub-redes elas vão ser desconstruídas, essa abordagem inicial de que era por meio de bolsas e de infraestrutura, ela vai ser substituída por algum outro tipo de modelo de funcionamento da rede, porque você também coloca muito fomento por meio desses editais, então seria uma nova maneira de talvez descentralizar essa produção do conhecimento para além dos muros da Rede Clima. Então era mais para entender qual que é o novo papel da Rede Clima e como que essas redes de pesquisa para além da Rede Clima estariam entrando dentro dessa política de fomento à ciência, tecnologia e inovação. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta, ela vai em relação às plataformas, né? Eu que estou acompanhando desde 2008 os trabalhos do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, é incrível como os instrumentos e as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje, assim, evoluíram muito desde da primeira década desse século, né? Então, assim, essas plataformas, eu uso muito o Adapta Brasil, uso em sala de aula, uso nas minhas pesquisas, é uma ferramenta incrível. E a minha pergunta vai nessa direção, né? Porque tem outras plataformas também, como o Adapta Clima, tem o ClimaAdapt lá, que era do MDR, que eu não sei como ficou, eu tentei acessar recentemente, não consegui, mas eu acompanho o lançamento. Então, são plataformas que me parece que elas dialogam muito, e eu queria escutar de você se tem perspectiva de uma integração, se há um diálogo entre o MMA, o MDR e o MCTI para tentar tornar essas plataformas mais próximas, ou se realmente são iniciativas paralelas que têm cada uma função. Eu queria entender como é que você interpreta e entende essas diferentes iniciativas dentro do governo. E a outra, uma curiosidade também sobre como que você vê essa aproximação, por exemplo, da agenda climática com a agenda da biodiversidade, da conservação da biodiversidade. Se tem espaço para aproximar essas agendas, inclusive dentro das plataformas. E eu pergunto isso porque em algum momento você comentou que no Adapta Brasil tem essa perspectiva de incluir a biodiversidade e saber se tem, por exemplo, essa perspectiva de incorporar conceitos que são conceitos ponte que eu vejo também entre mitigação e adaptação. E aproveito também para fazer essa colocação, se tem também uma perspectiva de analisar adaptação e mitigação, os trade-offs entre eles, os dilemas e as sinergias dentro de plataformas como essa, ou se as análises continuariam sendo, cada uma na sua agenda, por questões políticas, né? Essa é uma outra questão também que povoa muito as nossas discussões
dentro da academia sobre como aproximar essas duas agendas. E a última é uma pergunta para você. Quando a Ana Toni esteve aqui, eu fiz essa pergunta para ela, mas ela, muito mais como, talvez, no Ministério do Meio Ambiente, como usuário da informação, do conhecimento produzido pela academia, mas você tem um pouco como eu diria, duas dimensões que o Ministério atua, né? Fomentando a produção do conhecimento, mas também usuário, eventualmente. Então, se você pudesse falar, vamos supor que você pudesse falar com acadêmicos da UNB sobre que tipo de agenda de pesquisa ou que tipo de demandas você acha que são mais urgentes, mais prementes na agenda de pesquisa de uma universidade, de grupos de pesquisa que trabalham com mudança do clima, e eu puxo um pouco a sardinha para o meu lado com vulnerabilidade e adaptação à mudança climática. Como é que você vê hoje em dia, pensando a agenda de hoje para o futuro? E, mais uma vez, aí, obrigado pela presença e pela excelente fala. Um prazer, Diego, um prazer mesmo. Vamos lá, começando pela Rede Clima, né? A Rede Clima, ela passou por uma revisão da portaria ministerial que instituía. A ideia era dar um pouco mais de flexibilidade e organicidade para a atuação da Rede Clima. Do ponto de vista formal, ela já não está mais organizada como as subredes, mas do ponto de vista prático, as subredes continuam existindo e atuando e sendo alimentadas e apoiadas e fomentadas, porque é uma forma de manter a turma mobilizada, né? E isso é super importante, porque quando começou a pandemia, por exemplo, em questão de 2 meses, a gente já tinha acionado a Rede Clima, mobilizado sobre redes específicas, pesquisadores, bolsistas, e a gente já estava com os primeiros resultados na mão, assim, sabe? Justamente porque a Rede Clima já estava mobilizada e a gente conseguiu responder a uma demanda importante na ocasião com muita celeridade, né? E foi justamente nesse momento que a gente já começou a pensar enfim, não só impactos relacionados à Covid, mas também, enfim, orientações para o governo com relação à retomada do crescimento, que ele se desse de forma sustentável, verde, né, pouco intensivo em carbono e por aí vai. Então, assim, a Rede Clima é fundamental nesse sentido e a gente entende que faz sentido manter as subredes mobilizadas, né? O centro de síntese foi um plus para a Rede Clima, então a gente fez uma encomenda para a Rede Clima para organizar um centro de síntese, então tem lá na Universidade Federal de Pernambuco um espaço sendo criado fisicamente para isso, e vai ter o esforço da produção dos 12 relatórios para temas específicos, né? Agora, está se pensando uma Conferência Nacional da Rede Clima da forma como tinha no passado, né? Então, a gente já está trabalhando, a expectativa é que em algum momento, no meio do ano, a gente tenha essa conferência sendo realizada aqui em Brasília, né? Então, espero poder convidá-los quando a ocasião chegar, e vai ser um prazer tê-los lá participando disso também, né? Com relação às plataformas de adaptação, né? O Adapta Brasil, Adapta Clima, Clima Adapt e por aí vai. O Adapta Brasil, ele surgiu num momento em que não havia plataforma de adaptação e era um compromisso assumido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no âmbito do Plano Nacional de Adaptação. Então, cabia ao MCTI avaliar riscos, monitorar, papapá e tal, impactos, né? Então, a gente começou com o Adapta Brasil e vem, desde então, pensando em novos desenvolvimentos e aprimoramentos da plataforma. O Adapta Clima foi uma iniciativa que veio pelo Ministério do Meio Ambiente e a intenção era ter uma plataforma que funcionasse como uma espécie de hub de informações. Então, seria um repositório de informações e links úteis para a agenda de adaptação, tá? Então, não havia, apesar dos nomes muito parecidos, assim, não havia sobreposição de atuação, né? Já com o Clima Adapt, a gente entende que havia uma certa sobreposição de informações, na medida que eles estavam
se dedicando, num primeiro momento, a desastres, né? Foi uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional. Da nossa parte, Diego, o que a gente fez foi chamar a atenção para o fato de que a gente tinha total interesse e abertura para trabalhar em parceria com eles, e eles optaram por seguir um caminho distinto, né? Então, nos coube nesse cenário apenas respeitar a decisão deles, né? Agora, vou aproveitar a oportunidade para deixar claro que, assim, a gente entende que o Adapta Brasil é uma boa oportunidade para colaborações com outras instituições na agenda climática, como foi Portos, por exemplo, né? Portos foi uma delícia trabalhar esse setor, porque a gente estava com o pessoal da ANTAC engajado, ajudando a pensar, demandando informação e orientando os especialistas, né? Da mesma forma com rodovias e ferrovias, por exemplo, né? Então, enfim, o Adapta Brasil está disponível para parcerias, para ministérios setoriais que queiram se engajar e trabalhar conosco em setores específicos. Com relação à biodiversidade, eu citei rapidamente, mas o que a gente está pensando para a biodiversidade no Adapta Brasil é ter biodiversidade como mais um setor estratégico, né? Então, o Adapta Brasil hoje trabalha com setores que você conhece, né? Já falei agora de novo, portos, rodovias e ferrovias, tem desastres naturais, saúde, vai ter também um setor estratégico para biodiversidade, e no contexto nacional, naturalmente, né? Eu entendo que isso é super importante. Com relação à mitigação e adaptação, é uma preocupação nossa também, sabe, Diego? Trabalhar essas questões e com muito cuidado. Nas nossas análises, a gente tem esse cuidado de avaliar trade-offs e não propor nada que tenha um impacto negativo para outra agenda, né, para outra dimensão. Explorar, na medida do possível, as sinergias. A gente tem a expectativa de que o Data Clima consiga trazer luz para essas análises de uma forma mais robusta do que a gente faz hoje, na medida em que a gente vai ter todas as bases de dados já com interoperabilidade e nos permitindo análises que hoje não são possíveis pela forma como as bases estão construídas, né? Então, a gente tem essa preocupação nos nossos exercícios, a gente tem a expectativa de trabalhar melhor com isso no Data Clima, e, enquanto isso, a gente vai também, da mesma forma como você levantou essa questão aqui, a gente vai levantando em algumas reuniões. Então, a gente está, por exemplo, apoiando o Ministério do Meio Ambiente na elaboração do Plano Nacional de Mudança do Clima, tanto componente mitigação quanto componente adaptação, e quando a gente está com a turma da mitigação, a gente fala, olha, é importante que a gente reserve um espaço na nossa agenda e faça um evento para ir lá para a turma da adaptação, mostrar o que a gente está pensando, ouvir deles o que eles estão pensando, para a gente ter um mínimo, né, de harmonização e tal. Quando a gente está com a turma da adaptação, a gente fala a mesma coisa, fala, olha, gente, é importante a gente reservar um espaço nesse nosso plano de trabalho para que a gente possa expor o que a gente está pensando para o pessoal da mitigação e ver o que eles estão pensando. Enfim, a gente tem feito esse meio de campo. E, naturalmente, o Ministério do Meio Ambiente entende como relevante, não tem sido, assim, a gente não tem encontrado resistência nenhuma, óbvio, né? Mas faz todo sentido a gente se preocupar com isso, sim. E, com relação à agenda mais acadêmica, né, para o futuro, eu gostaria de ver, Diego, assim, a gente tratou das tecnologias disruptivas, né, para nos apoiar na redução de emissões, assim, pesquisas mais disruptivas, por exemplo, que talvez nem sejam lá tão disruptivas hoje em dia, né, mas, assim, inteligência artificial sendo usada com mais robustez para a agenda climática, hoje em dia, poxa vida, está tão acessível, né, uma série de ferramentas de inteligência artificial, poxa, a gente tem a expectativa, obviamente, de usar, né? Quando o Data Clima tiver essa possibilidade real para ser implementada, a gente não vai correr desse desafio, né? Mas inteligência artificial, enfim, questões relacionadas à computação quântica, talvez, não sei. Assim, tem coisas assim lá na ponta do conhecimento que, se a gente estivesse aproveitando esses esforços para a agenda climática, eu entendo que poderia trazer benefícios significativos, né, e nos ajudar ainda mais, né? Respondi tudo, Diego? Valeu. O Ian abaixou a mão? Ian? Oi, professora.
Não, Cansei, né, Ian? Desculpa. Não, eu me senti contemplado pela fala do Márcio. Eu cheguei um pouquinho depois, estava inclusive em pautas, né, de clima, e aí acabei não conseguindo chegar no horário, mas eu acho que só as perguntas já enriqueceram muito. E aí aproveitar só para fazer esse reforço, não vai ser nem mais uma pergunta, porque o Márcio já abordou, mas de que haja esse trabalho ativo de trazer essas informações, né? A professora Marta, enquanto uma comunicadora, sabe muito bem, né, para a sociedade. Porque, né, por mais que o MCTI seja um ministério técnico, se a gente não consegue, né, publicizar e comunicar essas informações técnicas, a gente não tem mobilização, que gera, né, pressão parlamentar, enfim. E realmente pedir que, óbvio, né, na sua imagem, que o senhor consiga fazer ao máximo aí para conseguir, né, de fato, comunicar esses trabalhos tão legais que estão sendo feitos. Mas era isso, a minha pergunta ia ser nesse nível, assim, mas o senhor respondeu bastante. Legal. O Ô, Ian Ian, então só me permita, Mauro, responder assim, agradecer mais uma vez pelo comentário. Ian, é super pertinente. Já assumi quando o Mauro me provocou nesse sentido que a gente entende como relevante, gostaria de ter condições de fazer mais nesse sentido, mas, enfim, a gente vai, enfim, manter isso no radar, essa preocupação que é absurdamente relevante, cada vez mais até, né? E ver o que a gente pode fazer, de que forma a gente pode avançar nessa agenda, sim, com certeza. Obrigado pela provocação. Tem espaço para mais uma provocação? Só uma dúvida. Entre outras muitas, eu ficaria aqui 3 horas falando com você, assim, facilmente. Mas teve um momento, assim, você deixou muito claro que o Brasil precisa caminhar para o phase-out de combustível fóssil, né? Que é uma das escolhas difíceis que a gente precisa fazer, e você deixou claro que, na sua visão, o Brasil não precisa mais expandir para novas fronteiras de exploração de petróleo. E você também falou de carnes não convencionais. E falou lá antes do tamanho do rebanho. Hoje a gente tem mais cabeças de gado no Brasil do que pessoas. E o rebanho continua crescendo. E a gente sabe que é uma fonte importante de emissão de gases de efeito estufa, é a fermentação entérica, é o processo digestivo do gado. E você apresentou aí, entre as tecnologias disruptivas, essa carne. Na sua visão, pelo que você está vendo, né, que a gente não tem essa informação, o rebanho brasileiro precisa parar de crescer? Porque assim, até já me falaram, a alga no coxo lá do gado, determinadas algas podem reduzir a fermentação entérica, mas eu não vi nenhuma tecnologia circulando para reduzir essa fermentação. A gente tem compromisso para a redução das emissões de metano, que parece que não foram muito adiante, mas pelo que você está vendo, né, você tem uma outra visão. O Brasil também vai precisar fazer essa escolha difícil, né? Não dizer que os brasileiros não vão mais comer carne, mas o rebanho precisa parar de crescer, que não é só o desmatamento, né? É a fermentação entérica lá. Então, essa é a última provocação. Assim, é difícil falar assim, de forma específica sobre um passo, porque esse um passo está sempre conectado com uma série de outros passos, né? Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo e já volto para a sua pergunta, tá, Marta? A gente estava outro dia participando de uma discussão sobre NDCs estaduais, como que a gente poderia, né, federalizar compromisso de redução. E eu defendi a ideia de que, assim, não é um exercício simples do tipo se o Brasil vai reduzir 50% e tal, então Pernambuco tem que reduzir 50% e São Paulo reduzir 50%. Isso não faz sentido, né? Assim, então, assim, o compromisso do Brasil é esse, pá. Dentro do Brasil vai ter estado que vai reduzir mais, vai ter estado que vai reduzir menos, e faz sentido. E no agregado, a gente tem que estar obedecendo o compromisso internacional. Então, voltando para a pergunta, e fazendo esse paralelo com setores, eu não entendo que todos os setores deverão ser. Assim, a gente tem um compromisso de chegar em 2050 neutro, tá? O que não quer necessariamente dizer que todos os setores deverão ser neutros até 2050. A gente tem espaço, por exemplo, para combate ao desmatamento e áreas manejadas. Agora foram criadas outras 4 unidades de conservação e recuperação de
cobertura florestal, recuperação de passagem degradada, enfim, a gente tem espaço para promover uma remoção de carbono considerável. Então, o setor de uso da terra pode, de fato, ter emissões negativas importantes, de tal forma que outros setores possam continuar emitindo, né? Mais difíceis, mais caros, mais problemáticos e tal. Então, dito isso, eu não estou defendendo a ideia de que a gente deveria exterminar, assim, né? Não é isso, nenhuma medida muito radical nesse sentido, mas eu entendo que existem oportunidades que devem ser exploradas. É o caso das carnes não convencionais, por exemplo, sabe? E aí a gente coloca outras questões na conta também, né? Poxa, assim, o Brasil ainda. O meu doutorado na UNB foi em bioética. Eu trabalhei com filosofia da ciência e tal, né? Mas claro que, enfim, toda uma reflexão sobre ética estava sempre presente nos nossos estudos. E o Brasil ainda se permite exportar carga viva, né? Tem bois que, puxa, e aí, enfim, não vou nem entrar nos detalhes, mas é muito complicado, assim, do ponto de vista de ética animal ainda se deparar com essa situação, por exemplo, né? Então, mas, de novo, eu acho que tem oportunidades a serem exploradas. É verdade que muita coisa já se tem feito, né? Quando eu estava mostrando as emissões do setor agropecuário, eu ressaltei que o Brasil tem aumentado a produtividade e não é de forma proporcional às suas emissões. Então, a gente tem, no caso de rebanhos bovinos, é exatamente essa situação que a gente encontra, sabe? A gente tem encontrado um aumento da produção importante e é desproporcional ao aumento de emissões, o que concretamente a intensidade do carbono da prática está diminuindo por conta de práticas mais sustentáveis, né? Tem espaço para crescer? Tem. E eu acho que pode se explorar ILPF-C, ILPF, integração lavoura-pecuária, florestas com nativas, lavoura-pecuária, florestas comerciais, recuperação de pastagens degradadas, é um esforço importante, né? Que é o próprio manejo do solo enfim, tentar manter o carbono no solo, manejo de dejetos, isso tudo pode contribuir para que a gente tenha uma carne bem mais verde, vamos dizer assim, né? O que nos permitiria, com certa tranquilidade, manter um rebanho considerável, eventualmente até continuar exportando, sabe? Oferece para o mercado interno, oferece uma parte para o mercado externo e, enfim, não defendo nenhuma atitude muito drástica nessa agenda. Mas, claro, isso tudo precisa ser avaliado no conjunto, como eu comecei a responder essa pergunta, né? Então, assim, o uso da terra vai fazer o seu dever de casa? Que bom. Indústria também, resíduos, aí beleza, aí sobra um espaço no orçamento de carbono para a gente continuar investindo em, enfim, pecuária da forma como a gente investe hoje, né? Se o desmatamento começar a aumentar, algum outro setor vai precisar compensar de alguma forma. Então, a gente tem que estar sempre analisando o conjunto do cenário, né, de uma forma geral. Eu acho que a gente pode encaminhar então para o encerramento, Marta. Não sei o que vocês acham, se a gente tem mais alguma pergunta, mas antes disso eu estava imaginando aqui, o Márcio, e tentando, né, um pouco refletir em torno da esteira aí da reflexão que o Diego também puxa, da possibilidade, se é possível, na verdade, né, é, de a gente tentar alguma ação de treinamento do MCTI sobre essas plataformas que o MCTI disponibiliza dentro do CDS, né? Quer dizer, será que existe essa possibilidade? Não sei se o MCTI tem essa disponibilidade, eu sei que a agenda é toda corrida, né, a quantidade de pessoas é baixa, é pequena, né? Mas seria muito interessante para a gente, por exemplo, enquanto centro, enquanto pesquisadores, né, de ter um acesso maior a essas plataformas que vocês constroem, disponibilizam em termos de informação, e também pensar em que a gente pode utilizar, né, essa plataforma para pensar
né, em perguntas de pesquisa e ser uma plataforma de fomento a pesquisas dentro da Universidade de Brasília, né? Então, eu não sei se isso é possível, mas aí fica aí uma reflexão, também não precisa responder agora, mas eu acho que talvez um treinamento dessas plataformas para a gente dentro da Universidade de Brasília, dentro do CDS, vinda do Ministério de Ciência e Tecnologia, seria sensacional. E aí eu passo a palavra para Marta ou para você, Márcio, se você quiser fazer uma réplica aí fiquem à vontade. Claro, eu vou agradecer mais uma vez e, como réplica, eu vou devolver uma provocação. Da nossa parte, sim, há disponibilidade da gente pensar e avançar nesse sentido, mas eu queria também convidá-los e provocá-los a contribuir de alguma forma com a difusão desse conhecimento, né? Então, eu entendo que vocês, enquanto Universidade Federal, têm um potencial para replicar essa capacitação em outras esferas importante, né? Então, tê-los como parceiros, não só sendo capacitados, mas no momento seguinte, capacitando outros também, seria super interessante. Então, assim, vamos continuar conversando. E só para eu levantei a mão, gente, é só para falar, professor Mauro, nesse mesmo sentido, pode contar com a presença e, enfim, com a parceria dos Jovens pelo Clima, que a gente tem com o CDS. Então, assim, Márcio fez essa provocação e aí eu faço uma provocação em cima da provocação para que esse treinamento, que caso não seja aberto, né, ou que seja restrito para os alunos, depois a gente pense, né, em formas de simplificar e trazer isso para a sociedade. É isso. O Jovens pelo Clima está aí como uma plataforma para integrar, ocupar e realmente fazer parte do CDS enquanto uma força super atuante dentro da UNB. Então pode contar com a gente. Obrigado, Ian. Tá aí. Então fica esse tema no nosso radar aí. Marta Salomão vai ser a grande A gente personagem já para ouviu articular isso. o Adapta Brasil já foi assim base para trabalho de conclusão de curso, então a gente ama, né? O Adapta, de novo, eu ficaria aqui horas e tal, mas eu queria muito agradecer esse tempo que você ofereceu para a gente, essa conversa delícia, que vai orientar a gente aqui a pensar mais. E também agradecer a cada um que esteve aqui hoje e as pessoas que vão ver, e só te desejar muita, 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 muita sorte, bom trabalho, bom orçamento de carbono fatiado pelos setores, pelos atores e tal, e super obrigada, tá? De novo, foi um prazer e, por favor, contem conosco, tá bom? Qualquer oportunidade do futuro, por favor, nos procure novamente. Um abraço a todos. Um abraço, Boa muito noite. obrigado, viu,